Fala galera, beleza? Como é que foi o final de semana? Então pessoal, dando continuidade aqui às nossas explicações sobre o nosso método, quero falar com vocês hoje sobre a importância da escolha da corrida, tá? Então vamos lá. Quando você está utilizando um método de lei zebra, né, que você vai estar necessariamente exposto a altas odds, tá? Você precisa fazer um gerenciamento de risco, certo? Porque, na verdade, toda aposta esportiva você vai ter o gerenciamento de risco, né? Que se envolve gestão, né? Odd média, win rate, ROI, uma série de coisas. Eu acho, muita gente costuma pintar o mercado de galgos como uma coisa assim. O cara tem que ser um especialista, um entendedor de galgos e tal. Eu particularmente não acho isso. Tá? Então, vamos lá. Por que escolher a corrida? Primeiro passo. Né? Você vai escolher a corrida porque o galgo, só o cachorrinho lá, né? Ele é um animal que ele está sendo treinado, ele está sendo determinado, né? Digamos assim, está sendo programado para correr, tá? E quando o galgo corre, ele corre atrás de duas coisas. Da lebre, né? No caso na Inglaterra, né? Chamariz, digamos assim, tem que ter um chamariz. E ele também corre atrás dos outros galgos, certo? Então o comportamento do galgo, ele é claramente esse, correr atrás da lebre, do chamariz, mas também correr atrás dos galgos. Tanto é que você muitas vezes percebe que um galgo desempenha um call time menor no caso, né? Ou seja, o tempo final dele melhora quando ele corre com outros galgos mais rápidos, tá? Ele tem um incentivo a mais de correr, que são os galgos que estão na frente dele. Então, pessoal, onde é que, como é que você vai conseguir diminuir, né, gerenciar o seu risco na escolha da corrida? Você tem que, então, buscar uma corrida que tenha o mínimo de variáveis possíveis. Como assim? Como eu falei para vocês naquele outro vídeo. Você precisa escolher corridas onde todos os galgos tenham não o mesmo desempenho, mas o mesmo condicionamento. O que vai ser o condicionamento? Vai ser correr naquela pista, importantíssimo, né? Correr naquela pista e correr na mesma distância. Assim você tem como comparar os galgos, tá? Então você vai ter um histórico aí de no mínimo 5 corridas, onde você vai ver o galgo desempenhando naquela mesma pista e naquela mesma distância. Então, quando você tenta selecionar suas corridas já com esse padrão, tá? Você já está minimizando o risco de você ter uma surpresa, né? E quando você tem o histórico, né, do galgo, então você também tem até como imaginar, tentar prever o comportamento dos galgos naquela corrida, tá? Vou dar aqui um exemplo. Digamos que o galgo 6, trap 6, ele é um galgo que corre mid. Isso é um remark, tá, pessoal? O que é mid? Ele, quando ele dispara, quando ele larga, a tendência dele é vir para dentro da pista, certo? Então ele, em vez de correr na linha, na raia dele, que eu falei para vocês no vídeo passado, ele tende a ir para o meio da pista, ou seja, mais ou menos ali onde são as traps 3 e 4. O que vai acontecer?
Digamos que esse galgo ele tem um split muito rápido, né? Ele dispara muito rápido, mas ele não é um galgo recuperador. Ele é um galgo que cansa. Ele não costuma chegar na primeira bend muito na frente. E na primeira bend ele vai fazer o quê? Vai cortar para dentro. Então no momento que ele partiu, né, digamos que ele tem um split melhor, pouco melhor do que o 5. E o 5 tem uma característica de recuperação. Então o galgo 6 vai partir na frente. Olha o meu gatinho ali, né? Trabalho com cachorro, mas só crio o gato. Ele vai partir na frente, galgo 6, galgo 5 vai vir aqui. Quando chegar na primeira bend, o galgo 6 vai fazer o quê? Fechar o galgo 5. Por isso também que é importante você escolher corridas que tenham sempre os 6 galgos, tá? Porque do contrário, digamos que o galgo 5 seja um galgo que corra aberto. Ele corre dentro do trilho dele, como a gente costuma falar trilho, né? Ele corre aonde ele deve correr. Então, se a trap 6 estiver vazia, o que vai acontecer? O galgo 5 vai correr livre. Não vai ter ninguém para atrapalhar ele. E quando você trabalha com lei, você quer que o seu galgo seja atrapalhado, entendeu? Então, voltando, pessoal, resumindo para o vídeo não ficar longo. Então, galgos são condicionados a correr, tá? E eles são condicionados a correr atrás da lebre e atrás dos galgos, né? Então, para você poder fazer uma comparação de desempenho entre esses galgos, você precisa ter um histórico. E esse histórico tem que estar sob as mesmas condições, ou seja, mesma pista, ou seja, você vai ter o mesmo traçado e mesma distância, que você vai ter números de split, posição de bend, tempo final, recuperação. Quando você tem esses dados, você minimiza o seu risco, porque você vai ter como prever, tentar fazer tudo bem, existe a trombada, existe perder a passada na lagada, acontece, tá? Mas você minimiza. Quando você tem galgos de outras pistas, galgos com trial, ou seja, galgo que correu sozinho, fez testes, né? Fez testes e treinos sozinho, você não tem como precisar, né? Você não tem pelo menos como fazer uma pré-análise de como é que vai ser o comportamento desse galgo, entendeu? Então, por isso que eu acredito, na minha opinião, 50% ou mais é você fazer uma boa escolha da corrida que você vai entrar. Um filtro muito específico você só precisa fazer isso. Não tem segredo. O primeiro filtro é esse. Corridas com 6 galgos, onde os 6 galgos nas últimas 5 corridas tenham corrido na mesma pista e na mesma distância. Cards assim são difíceis? Às vezes sim, às vezes não. Tem dia que tem vários, né? A gente tem em média 140 corridas, pessoal. Por experiência própria, eu digo para vocês que no mínimo aí você vai ter umas 10 pistas que vão se encaixar nesse padrão. No mínimo. Em diferentes horários do dia, tá? No mínimo. Então, e aí você tem que ter a disciplina de entrar nessas corridas. Não se forçar a entrar em outras. Não fugir do padrão. Padrão é tudo, tá? Padrão é tudo. Hoje a gente fechou o dia com 300 e poucos reais, né? Mais 6% aí. Com o dia de ontem também, entre outro e hoje a gente fez 600 e quase 700 reais, né? Então a gente fez o que? 14% da banca, né? Então, tô mostrando para vocês que padrão, paciência e disciplina vale a pena, pessoal, tá? Então é isso, tá? Padrão, na minha opinião, tá? 50% ou mais do seu sucesso é você saber selecionar suas corridas. E para selecionar a corrida, pessoal, não tem muito segredo, tá? Existem outros que operam com outro viés. Eles gostam de pegar corridas desajustadas,
gostam de pegar corridas que tem um galgo de trail, ou seja, trabalham com outro viés. O meu viés é esse. Eu gosto de galgos, assim, a primeira coisa que eu determino é que os galgos só tenham corrido naquela pista. Pronto. Pode até ter corrido uma corrida ou duas em outra distância. Segundo ponto, porque mesmo correndo na mesma pista, o que é importantíssimo para a gente que trabalha com lei é a primeira bend, a primeira curva. A primeira curva para a gente é tudo, certo? Então, correr na mesma pista, correr na mesma distância. Pronto, isso aí já é um filtro bem básico para você ter como comparar o desempenho dos galgos, tá certo? Então, pessoal, eu acho que por hoje é só isso, tá? Amanhã eu vou fazer um vídeo falando mais características, mas eu já acho que já tá metade da estratégia tá aí. Um bom filtro de corridas, não necessariamente de pistas, tá? Eu opero todas as pistas. Não gosto muito de Suffolk Downs, mas eu opero todas as pistas. Contanto que tenha esses critérios. Beleza? Pois então é isso, pessoal. Tá, tá aí na nossa bio aí, tá o link do grupo do Telegram, onde vocês podem tirar qualquer dúvida, tá? E também tá o link do nosso canal do YouTube, que eu vou subir esse vídeo para lá também, que fica mais fácil. Tá bom? Pois é isso, pessoal. Boa segunda-feira, boa semana, bons resultados para todo mundo. E amanhã tem mais. Valeu!